rapaziada, como é que vocês estão, família? Espero que estejam todos bem. Sejam todos bem-vindos, pessoal, a mais um react aqui no nosso canal. E no nosso react de hoje vamos estar fazendo um vídeo um pouco diferente. Hoje nós vamos estar reagindo ao canal do Cronosfera, Guto Barbosa, tá ligado? Que ele vai contar um pouco sobre a história do Subaru, do ReZero. Que inclusive, mano, nós reagimos às últimas músicas do Shine e do Shooter, que ficaram absoluto cinema demais. E vocês pediram muito, se eu tirar esse WhatsApp aqui, vocês pediram muito para eu poder estar reagindo a uns vídeos explicando um pouco mais sobre a história. E esse vídeo aqui do Cronosfera foi o campeão até o momento. Mas lembrando que eu vou reagir aos outros vídeos que vocês me informaram. Então vamos lá também estar conhecendo um pouco da história do Subaru, né, mano? Porque pelo que eu vi e pelo que vocês me explicaram, tem várias rotas para acontecer. Inclusive as músicas que nós reagimos foi a Rota da Gula. Não sei qual é a próxima, mas eu sei que tem várias. Então vamos também estar conhecendo. Eu já conheci o canal do Cronosfera, só que faz muito tempo que eu reagi. Que eu assisti em off junto com meu irmão. E agora vamos estar reagindo sobre a história do Subaru. E o título desse react do Cronosfera é o anime que vai te surpreender. Nossa, mano. Já vi muito feedback sobre o ReZero, o Subaru, que é muito bom. Então tô curioso para poder estar conhecendo mais a respeito da história, né? Inclusive eu tenho que assistir o anime em breve. Mas vamos começar com esse vídeo aqui, depois vou reagir os outros que vocês me pediram, até músicas, se vocês quiserem que eu esteja reagindo, deixa aqui nos comentários, qualquer outro vídeo também que eu vou estar lendo, respondendo e trazendo o mais rápido possível. Então é isso, vamos lá dar play e prestigiar a história do Subaru e conhecer também a história do ReZero, beleza? Então é isso, vem comigo, vem com o Linho, vamos lá estar reagindo juntos a esse novo vídeo em 3, 2, 1, bora! Eu sou o Guto Barbosa, a partir de hoje me chamem de Guto, o cumpridor de promessas. Mano, ele explica muito bem, mano, na moral. Né? E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guto Barbosa e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Cronosfera. Um vídeo aqui que eu tô falando que vai ter tanto tempo pra gente falar sobre ReZero, né? E esse anime maravilhoso. E por que eu acho ele tão bom? E por que você deveria assistir depois da vinheta? Então vai lá, me convença. Eu já tô com o pezinho lá, tá ligado? Convencido. Falta colocar os 2 pés. Então vamos ver se vai me convencer. Mas Jorge, assim, antes da gente falar sobre ReZero, que é lindo, perfeito, maravilhoso, a gente tem que falar sobre outra coisa que é linda, perfeita, maravilhosa, então já fique na posição, Jorge. Já fique, Jorge. Impressão, gira. Porque estamos em mais um Momento Alura aqui, certo? Pra você que às vezes tá aí pra baixo, olhando, falando, não, eu acho que eu não sei, não vou conseguir melhorar minha carreira, não vou conseguir subir nos meus cargos, não vou conseguir fazer tal coisa, eu já sou da área de tecnologia, mas eu acho que não é possível. Cara, quem tem o Cirilo aqui atrás, mano? Jorge, conta pra ele, Jorge, conta pra ele, Jorge. Se você entender de uma área, você precisa entender do que tá em volta. Sim. Você precisa expandir o seu conhecimento, certo? E aí fazendo curso da Alura, como são mais de 1.200 cursos, tem muitos cursos da sua área específica e muitos cursos das áreas que estão em volta. E aí você consegue melhorar. Nossa, mano. Sei. Aí o chefe fala, opa, tá bom. Às vezes ele não fala exatamente isso, mas... Enfim, aproveite o link da Cronosfera. Você vai conseguir desconto, certo? Sempre bom. Desconto para essa matrícula. E esse marketing aí? Tudo. Então só aproveita. Vai nessa. É o seguinte, eu já falei várias vezes de ReZero. Já falei que é um negócio que você deveria assistir sem saber muitas coisas, por mais que a sinopse inicial seja bem brega, você deveria assistir. Já falei essas vezes, vários outros vídeos. Então não adianta vir mais uma vez aqui só pra repetir essas coisas. Falar, não, confia, é bom, tem desenvolvimento, tem não sei o quê. Por isso eu vou te dar spoiler. Eu vou falar pra você sobre a primeira temporada, sobre o que tem de interessante ali e sobre um episódio que é facilmente um dos melhores episódios da história dos animes, com spoilers. Pra você entender qual que é o rolê. Você fala, não, Guto, não acho nem minimamente interessante. Depois disso, tudo bem. Todo mundo tem o direito de ser burro. Essa é a verdade do mundo. Mas ReZero, vamos lá. Estamos numa era de isekais, estamos numa era de bastante Re, tinha vários animes com Re na época que ReZero lançou, tinha outro ReZero que tinha um nome bem parecido, Re não sei o que, Re não sei o que lá, vários isekais em que as pessoas começam a vida do zero. O ReZero é de que ano, tropa? Eu acho que o ReZero não é muito antigo não, né? Eu acho que não. Deixa aqui nos comentários de qual época é o ReZero, por favor, família. Toda aquela coisa. Isso faz com que ReZero, por si só, comece da pior maneira possível. Se você é um grande assistidor de anime, você olha, torce o nariz pra isso e fala, não. Não que o começo do anime seja ruim. Ele é bem ok. Na verdade, ele é muito bem executado ali no começo. Porém, todas essas coisas
que deixam com o pé atrás, eu entendo. Acompanhando o fandom na internet, acompanhando todas as coisas. Vamos lá. É um moleque otaku fracassado que foi invocado num mundo mágico, ele se apaixonou por uma elfa. Tem duas empregadas, uma de cabelo rosa, uma de cabelo azul, elas são irmãs gêmeas. Aí tem não sei o que. Isso é chato. Se você imaginar apenas esses elementos, se você imaginar esses elementos na mão de outro autor, seria terrível. Poderia ser terrível, né? Tem autores bons por aí, não são, né? Apenas da pessoa de reserva. Mas onde que esse anime me ganhou? Principalmente na primeira temporada, que eu já achava um anime bom, muito interessante, e a segunda temporada veio pra bombar muito mais esse sentimento, mas a gente conversa num próximo vídeo sobre ReZero. O que me ganhou nesse anime foi o Subaru. E ele é um personagem irritante. É Subaru ou Subaru? Eu chamo de Subaru, acho que eu tô pronunciando errado, né, mano? Ou é Subaru? Caralho, mano. Não sei, mano. Insuportável. Pois é. Inacreditavelmente. Vamos acompanhar um pouco da jornada do Subaru. Ele foi invocado nesse mundo, certo? A gente tem ali a base básica do que a gente sabe sobre o mundo no passado, em que ele era um cara que estava numa lojinha ali de conveniência, comprando uma revista, e aí a gente considera todo o histórico e background de mundo de anime Isekai. Ele era só um otaku qualquer que vivia a vida meio sem saber aproveitar a vida, e foi invocado nesse mundo. E lá ele descobre que tem um poder em que toda vez que ele morre, ele reseta, né? Ele volta a algum ponto ali. Não dá pra saber exatamente até onde ele vai poder voltar, mas ele volta e nada aconteceu. E aí ele vive de novo, até morrer de novo, volta até um outro ponto e segue a vida. No começo logo do anime, ele fez amizade e fez apaixonamento pela Emília. A Emília é uma humana meio-elfo e por isso ela sofre muito preconceito, porque os meio-elfos são relacionados com a bruxa, com demônios, com criaturas malignas, e a bruxa anterior, chamada Satela, parecia muito que tinha bruxa, que confundia com ela. Foi derrotada, e aí ela sofre todos os problemas do mundo atual por conta da aparência e da origem dela. かつて存在した大罪の名を冠する6人の魔女をすべて食らい、世界の半分を飲み干した最悪。 então é por isso que existe as rotas. 冠する6人の魔女をすべて食らい、世界 O の nome das outras bruxas tinha o nome dos pecados capitais. かつて存在した大罪の名を冠する6人の魔女をすべて食らい、世界の半分を飲み干した最悪の最悪なのかしら。 Por conta disso, ele passa por muitas coisas. Ele vai para uma mansão que ele conhece as duas empregadas, Arem e Aran, cabelo azul e cabelo rosa, respectivamente. E aí tem várias jornadas. Tem o culto da bruxa que tá procurando para acabar com não sei quem, que vai matar todo mundo que tá naquela mansão, e várias outras coisas. A questão é, o Subaru desde sempre, ele está morrendo. Ele vai, tem uma jornada, tem não sei o que, ele morre. Tem não sei o que, ele morre, reseta, sofre, morre, reseta. O pessoal corta. O anime faz questão em botar bastante ênfase na dor, que é morrer, porque é dolorido morrer. E um ponto importante de tudo isso, que o próprio Subaru percebe desde o começo, é que ele não é um cara forte. Ele não é um cara que tem poderes, ele não é um cara que magicamente foi spawnado nesse mundo e aí é absurdo de forte, não. Ele é o mesmo cara que ele era no nosso mundo. Um brother adolescente qualquer, sem nenhum destaque, sem nenhuma habilidade muito interessante. Porém, a personalidade dele não condiz com isso. Ele é aquele tipo de personagem que tá ali falando, tá cheio de si o tempo todo, tá fazendo barulho, tá chamando atenção, tá se exibindo, tá falando, tá reclamando, tá fazendo um monte de coisa, tá sempre, sabe, como foco do assunto, tá até irritando as pessoas, do tanto que ele fala, do tanto que ele está na cena. É o clássico personagem forçado, sabe, que você olha e fala, não, esse cara é forçado demais, ele tá aqui, não sei o que, ele é forçado. Propositalmente. E aí a gente entra na própria
quebra do psicológico Nossa, do tá uma Subaru atmosfera com o nesse decorrer dos vídeo episódios, bem porque tensa, mano. as coisas não conseguem dar certo. Ele não consegue mudar nada, ele não consegue ajudar ninguém, ele não consegue fazer nada, porque ele é fraco, ele é insignificante quanto ao nível de poder daquele universo. A única coisa que ele tem é a sua habilidade de resetar depois de morrer. E aí ele tenta fazer com que alguma coisa dê certo depois dele morrer de novo. Porém, o trauma, a dor, todo o terror psicológico da morte anterior, tudo ele ainda carrega. Ele não reseta e fica bem. Não, a mente dele vai cada vez mais, cada morte, cada dor, cada decepção, cada tristeza vai sendo acumulada dentro da cabeça dele. Então quer dizer que, tipo, quanto mais ele vai perdendo e voltando, ele vai perdendo a sanidade mental. Porque, tipo, cada morte dele é um trauma, pelo que eu entendi. Então, possa ser que quando ele volte, ele fique, tipo, com aquilo na mente, ainda mais por conta das pessoas não reconhecerem ele, né? Eu acho que ele volta num determinado momento. Eu lembro que teve um episódio que eu assisti que ele voltava e as pessoas não lembravam dele, ou algumas lembravam. E eu acho que isso acaba afetando a mente dele, mano. Cara, foda, mano, tá ligado? Porque, tipo... cara, não sei explicar, mano. É tipo, eu entendi o que ele quis dizer, tá ligado? Então, eu acho que qualquer pessoa que estivesse nesse estágio, assim, também eu acho que começaria a perder a sanidade mental. Eu acredito. Mas, mano, história do Subaru... Tipo, ele é um nerd, digamos assim, só que em outro mundo, tá ligado? Que nem o esqueci o nome dele agora. O rapaz do vídeo aqui falou. Só que, tipo, lá, aparentemente ele, né? Quer ser visto, pá, mas forçadamente... Mas eu entendi, mano. Eu entendi que ele é um personagem foda. Papo reto. これはもうお手上げって言うしかにゃいかな。体の傷ならともかく。 Só que, tipo, ele pode contar pro... Acho que ele não pode contar pros outros, né? Que ele tem esse poder. Ou pode. Eu não lembro, mano, dessa parte. Deixa aqui nos comentários, por favor, tropa. Deixa o feedback de vocês aqui, que é muito importante, mano. 心はどうしようもにゃいから。 Isso é É, o interessante. que ela falou? これはもうお手上げって言うしかにゃいかな。体の傷ならともかく心はどうしようもにゃいから。 É Isso é mesmo. interessante porque é aquele clássico momento, clássico personagem que você, como espectador que não tá imerso no universo daqueles, pega, olha e fala lá, velho, que aquele cara tá tendo problema? Era só ele morrer ali agora, era só pular do precipício, era só enfiar a faca no pescoço. Mas ele ia voltar, pô. É muito fácil falar no contexto do anime, só que pro anime, aquele é o mundo real. E no mundo real, esse É isso que eu tava aqui querendo dizer. já incomoda. Eu já quero tirar ele daqui. Não é uma coisa que é simplesmente fácil pro Nossa, Subaru esse cara fazer, explica muito porque bem, mano. ele é uma pessoa humana. Ele é a gente teleportado para um mundo mágico em todas as maneiras que a gente pode dizer. あとたった一歩が俺はこんな簡単なことを E por conta disso, o Subaru cada vez mais vai sendo quebrado e vai bugando, porque ele não consegue fazer nada. Tem vários encontros que ele tem com o pessoal, os cultistas da bruxa, os cultistas matam ele, só que antes disso matam todas as pessoas que ele ama, ele vê aquelas pessoas sofrendo, ele vê aquelas pessoas tendo partes do seu corpo arrancadas, vê aquelas pessoas na maior angústia, solidão e tristeza possível antes de morrer, voltar pra trás e acabar vendo tudo aquilo de novo, de alguma maneira diferente, vendo outras pessoas sofrendo e sendo completamente incapaz de entender por que ele está ali, por que ele se envolveu com tudo aquilo e o que está acontecendo, por que ele tem aquelas habilidades, por que ele não consegue fazer nada além de apenas testemunhar sofrimento e dor. E a gente teve vários e vários episódios praticamente exclusivamente sobre isso, dele tendo pessoas que amam ele, pessoas que prezavam por ele, que tiveram desenvolvimento na série, e ele não consegue fazer nada além de assistir o sofrimento dessas pessoas. Porque ele é fraco, né, mano? 見なさい、見るのです。あなたの行いの結果です。あなたは何もせず怠惰であった。それゆえに少女は死んだのです。 E nisso aquele personagem confiante, aquele personagem que grita, foi sendo completamente quebrado e reduzido a alguém que tá tentando correr, saúde fugir mental, filho. de tanto desespero que tá sentindo. E aí a gente chega no episódio 18,
que é facilmente um dos melhores episódios da existência dos animes. Toma No spoiler. episódio 18 é depois de muitos e muitos loops do Subaru tentando resolver as coisas, tentando fazer e nada dava certo, terminava com as pessoas que ele ama mortas e com ele morrendo no final, e ele voltava. E aí chegou um momento em que ele quer desistir. Ele quer fugir dali, ele não quer voltar pra mansão pra ter todos aqueles acontecimentos mais uma vez. E ele foge pra conversar com Arem, que é a garota que ama ele, etc, porque ele salvou ela algumas vezes e tal, e ele é uma pessoa que tá sempre, né, tentando. Mano, essa é a empregada dele, né? Cara, eu falei nos reacts anteriores, tá ligado? Que, mano, de todos os animes, tipo, eu nunca assisti muito, não, nunca não, mas eu já assisti alguns animes de romance, mas a declaração de amor dessa menina pelo Subaru, cara, é uma das mais bonitas que eu já vi em todos os tempos, tipo, de anime que eu já assisti, tá ligado? De anime, então de outras cenas românticas que eu já assisti. A declaração dela foi muito linda, tá ligado? Foi muito profunda. E, cara, eu queria muito que o Subaru tivesse ficado com ela. Eu não sei se ele fica com ela, porque eu não tô acompanhando. Mas se você souber, deixa aqui nos comentários. Mas eu ainda eu preferiria que ele ficasse com ela do que aquela humana meia elfa, tá ligado? Papo reto, acho que ela ia valorizar mais ele. Porra, pelo que ele fez, o que ela fez por ele, mano, tá maluco. Foi um choque de realidade, tá ligado? Papo reto, mais porra. uma vez. E ele foge pra conversar com Arem, que é a garota que ama ele, etc, porque ele salvou ela algumas vezes e tal, e ele é uma pessoa que tá sempre, né, tentando ajudar, teoricamente. E a gente tem um episódio inteiro de diálogo. ごめんなさい、気づかなくて人混みに疲れてしまったんですね。疲れた。ああ、そうだな。É um episódio inteirinho apenas de conversa, não acontece nada além disso, é apenas os dois personagens ali conversando no topo de um negócio, e é simplesmente maravilhoso. 決めたんだ、レム。はい。俺と一緒に逃げよう。どこまでも。 Porque depois da gente acompanhar o Subaru sofrendo tanto, não podendo conversar com ninguém, principalmente porque toda vez que ele fala, que ele cita o poder dele, a bruxa mata ele ou mata as pessoas que estão em volta, tá então ele não pode se então abrir, ele não pode, né? Ninguém sabe o sofrimento que ele tá passando, ninguém sabe tudo o que está acontecendo desde que ele foi para esse mundo. 俺は死に戻りして。 Ele já contou com alguém. E aí surge um elemento ali que é bem raro, na verdade, a gente vê nos animes, que é o diálogo. E é meio estranho dizer isso, porque anime tem uma linguagem que os personagens estão falando o tempo inteiro, estão contando o tempo inteiro, mas é raro vê-los conversando de verdade. E aí o Subaru quer fugir, ele quer ir embora, quer ir para outro país, outra cidade, não quer se envolver com nada daquilo que vai acontecer, porque ele não aguenta mais todo esse sofrimento. E a Arem simplesmente fala para ele que é fácil fugir, mas isso não faz a cara dele, etc. E é nesse é fácil fugir, é fácil desistir, que dá o gatilho nele e ele não suporta mais aquela situação e começa Nossa, tô me arrepiando, a falar, mano. Finalmente. ふざけるな。諦めるのが簡単なわけねえだろうが。 Falar não só sobre tudo que ele passou, mas sobre o que ele é dentro daquele contexto. こうしてお前たちに会うような事態になるまで何をしてきたかわかるか。何もしてこなかった。何一つ俺はやってこなかった。 E nisso, a gente tem todo um desenvolvimento de personagem pré-história, certo? Antes de começar essa história, ele conta pra gente sem nos contar o que exatamente ele estava fazendo. Ele começa contando que Arem não conhece ele, que ele tinha uma vida anteriormente a chegar nesse mundo que era uma vida completamente patética, que ele é fraco, mas quer tudo, que ele não sabe de nada, mas ele ainda sonha com coisas grandiosas, que ele não consegue fazer nada foda. e mesmo assim sofre à toa com isso, que tudo que ele consegue fazer é falar, ele nunca faz nada, mas reclama mais do que todo mundo que tá ali. 何様のつもりだ。よくもまあ恥ずかしげもなく生きてられるもんだよな。なあ。 É basicamente um momento que o personagem tá olhando pra si mesmo e falando do seu próprio ponto de vista. Por mais que ele passou por momentos que ele estava aprendendo a lutar, que ele estava aprendendo o idioma do local, ele não estava vivendo aquilo. Ele estava aprendendo a lutar, só que ele estava preocupado demais com a visão que as pessoas tinham sobre ele, porque ele era insignificante naquilo, ele não tinha poder suficiente. Ele estava preocupado se ele era inteligente o suficiente para aprender um novo idioma e por isso ele nem estava focado naquela situação. Ele não estava
vivendo aquele mundo e sofrendo por não viver esse mundo ao mesmo tempo em que se... Como assim? Se ele nem estava focado naquela situação, se ele era inteligente o suficiente para aprender um novo idioma e por isso ele nem estava focado naquela situação. Ele não estava vivendo aquele mundo e sofrendo por não viver esse mundo ao mesmo tempo em que se culpa pela incompetência de não conseguir aproveitar nada daquilo. É um personagem que estava com problemas antes mesmo de surgir naquele mundo. É um personagem que não se suportava antes de aparecer ali. E todas as situações em que ele foi confrontado serviram para reforçar esse sentimento dentro dele mesmo, de que ele não consegue fazer nada. Então ele se sente culpado pelo passado, por aquele passado em que ele vivia uma vida mais tranquila e mesmo assim não realizou nada, em que ele estava calmo, cheio de liberdade e mesmo assim não vivia a própria vida. Então no final das contas não importa o quanto de ódio a gente acumular quanto ao personagem no decorrer dos episódios, enquanto os outros personagens iam começar a detestá-lo por conta de suas ações, das suas desistências, das suas mudanças de decisão, das suas quebras psicológicas, nada disso estava importando porque ele era o personagem que mais odiava a si mesmo. Não, e também ele tá interpretando um humano, né, mano? Aqui no anime ele é um humano, então, tipo, ele tá interpretando nós também, que eu sei que tem pessoas que possa ser que se identifique com esse personagem, tá ligado? Teve algumas paradas ali que eu meio que, tá ligado? Me liguei, mas eu acredito que tem gente que também se identifica e, cara, eu acho que a resposta do Subaru também é muito importante, tá ligado? Porque é tipo um contragolpe, tá ligado? Um exemplo, ele saiu do mundo dele pra ir pro outro, e ele não conseguiu, pelo que eu entendi, como é que fala? Apreciar os dois mundos, tá ligado? Ele tava deixando as coisas passar pela mão dele. E ele via o tanto de coisa que ele poderia ter feito e não fez. E agora ele quer correr atrás de procurar fazer. É como se você tem um sonho, tá ligado? Mas você não tá fazendo por onde correr atrás desse sonho. E agora você teve aquele estalo. Tipo, agora eu preciso correr atrás do meu sonho. Não tenho tempo a perder. Tipo isso, tá ligado? Apreciar o processo. Pelo que eu entendi foi isso. E eu achei muito foda essa mensagem, cara. Papo reto, mano. Caraca. Eu tô calado aqui, mano, mas é porque eu tô prestando atenção na história e... Muito foda, mano. Eu não conhecia a história do Subaru. Que nem no react passado que eu falei, eu apenas assisti algumas cenas, e nem foram o episódio completo, algumas cenas, e algumas partes meu irmão me contou, tá ligado? Eu não sei tudo, mas dessa ênfase aqui eu não conhecia. Papo reto. Ele era o personagem que mais odiava a si mesmo. Porque ele ele não era conseguia fraco? suportar a pessoa que ele era desde antes de chegar ali. Por isso ele finge no começo que é todo desinibido, uma pessoa que fala muito, uma pessoa que tá chamando atenção, que vai conseguir algum poder, e é quebrado mais uma vez, percebendo que ele não é nada demais, que ele é aquela mesma pessoa que ele sempre odiou. 自分可愛さで人の目ばっかり気にしてるような小さくて卑怯で薄汚い俺の根っこは何も変わらねえ! E aí em seguida a Aren simplesmente confirma. Ela fala, tudo bem que você seja essa pessoa, mas você ainda é aquele cara que, por mais que estivesse no fundo do poço, por mais que estivesse com todos esses problemas, por mais que estivesse se odiando, ainda assim estendeu a mão pra mim quando eu precisei. Caralho, mano. A gente tem que ter uma pessoa assim, igual a Rin, né? Ren do nosso lado, mano. Papo reto. Porque senão, mano, que nem o Subaru que já tava com a sanidade mental, já tava como? Mas eu acredito que a Ren foi muito importante pra ele, mano. Papo reto, pra suportar todo esse processo. Papo reto. スバル君がどんなに先の見えない暗闇の中でも手を伸ばしてくれる勇気がある人だってこと。 Em seguida desfere vários e vários elogios de coisas que o Subaru fez durante a história. Aqui, quando que ela a se gente declara pra acompanhou, ele? que a gente testemunhou tudo isso, mas ainda assim ele não consegue aceitar, porque ele chegou num limite tão absurdo ali de autodepreciação, de sentimentos negativos internos, em que ele simplesmente não aceita que alguém possa gostar dele. E é isso que é mais interessante, porque se você assistiu o anime inteiro desde o começo, tudo isso tá lá desde sempre, desde o primeiro episódio, com a personalidade forçada dele, com o jeito que ele tenta chamar atenção,
tudo aquilo tá dizendo que ele é esse cara. Ele é aquele cara, mas tá tentando fugir, ele tá tentando fingir ser uma outra pessoa. Ele, ao mesmo tempo que ele se odeia, ele tá tentando fingir que não pra... que as pessoas talvez gostem dele, só que por mais que elas gostem dele, ele não aceita que as pessoas prezem por ele, nem minimamente. Quanto mais anime que toda hora diz que ama. Ele nunca aceitou nada, ele sempre achou que de algum jeito ele ia conseguir fazer, ou que ele tinha que ficar no canto e as pessoas não iam precisar dele. E Eren aceitando os sentimentos negativos que ele tem quanto a ele mesmo, porém sobrepujando esses sentimentos com o que ela sente dele, com o Subaru que ela conhece. Vai simplesmente quebrando um tanto do rancor desse personagem que estende a mão, pede ajuda e decide mudar no final das contas. Nossa, caraca. だから俺がまっすぐ歩けるように間違っても気づけるように手を貸してくれないか E é muito, mas muito foda. Novamente, é um episódio inteiro de diálogo. É um episódio de conversa. É um episódio de desabafo. Não é uma coisa que a gente tem sempre em anime. Não é uma coisa que a gente tá... Até nos animes que são mais psicológicos e não sei o quê. Não é uma coisa comum. E ReZero entregou isso. E na hora que tive esse episódio, eu assisti, eu chorei, achei lindo, maravilhoso. E nisso eu entendi todo o personagem do Subaru em todos os outros episódios, em toda a trajetória. E aí eu falei, tá, esse anime é com certeza muito mais do que parece. E ele consegue, Subaru vai crescendo ainda mais para a primeira temporada, até ter o término ali. Na segunda temporada, retoma mais uma vez o crescimento dele, o desenvolvimento da maneira mais complexa, que a gente vai falar sobre isso, né, em breve. E é por conta de tudo isso que eu não consigo olhar para ReZero e simplesmente ver apenas aquele começo, sabe? Um anime genérico e Isekai, com garotas de cabelo colorido e um protagonista que era um otaku, não sei o que, e foi spawnado naquele mundo. Não, ele é um anime que vai muito, mas muito além disso. E é um anime sobre pessoas, ao mesmo tempo que é um excelente anime sobre um mundo mágico e Isekai. Eu vou dizer aqui essa frase que eu vou retomar no próximo vídeo sobre ReZero. Ele não é um anime de desconstrução do Isekai. Ele é um anime de construção de um bom Isekai. Nossa. お前の惚れた男が最高にかっこいいヒーローになるんだってところ Acabou? Nossa, mano. Caraca. Aí, que nem eu falei no início do react, mano. Se eu já tava com um pezinho lá pra poder assistir ReZero, se ele me convencesse nesse vídeo, eu iria assistir. E não vai ter jeito, eu vou ter que assistir, tropa. Papo reto. Cara, que foi isso? É o Guto, né? Se eu não me engano o nome dele, Guto. Caraca, moleque. Cara, ele fala muito bem, mano. Ele explica. E que vibe que ele deixou aqui no vídeo, né? Nossa, mano. Eu não sabia que a história do Subaru era dessa forma. Papo reto. E vendo dessa forma que ele tá explicando aqui pra gente, que nem meu irmão me contou, tá ligado? Tipo, é muito mais aquilo que a gente pode ver. O anime em si. E, cara, realmente, mano, eu não tinha essa visão do ReZero, tá ligado? Principalmente do Subaru. Porque, que nem eu falei, assisti só vi algumas cenas de alguns episódios e algumas explicações do meu irmão, que ele insiste pra eu poder estar assistindo esse anime. E pode ter certeza que eu vou assistir, cara. Eu só não sei se eu vou assistir aqui com vocês, mas eu vou assistir. Tô terminando de assistir os outros que eu comecei. Mas assim que acabar, esse aqui vai estar na lista. Papo reto, que história, né, mano? O Subaru em si, mano, ele, que eu falei, ele interpreta a humanidade, um humano, no caso. Ali na história dele, ele é humano, só que ele vai para outro mundo. E literalmente o que ele sente ali é o que um humano sentiria, né, mano? Tipo, as escolhas, as coisas que ele ia fazer. Eu acho que, tecnicamente, nós humanos também não iria fazer, ou até iria fazer, tá ligado? Então, deu pra ter uma ideia do que seria o personagem Subaru e a história do ReZero, tá ligado? Mas, mano, que foda, cara. Que vídeo maravilhoso. Papo reto, curti demais, moleque. Na moral, que tá maluco. E que interpretação do Guto, hein? Que narrativa boa, mano. Papo reto, gostei pra caraca. E família, se você quer que eu esteja trazendo mais vídeos como esse aqui, até mesmo do canal do Guto ou de outras pessoas, do Cronosfera, Cronosfera / Guto,
Se você quer que eu esteja trazendo aqui no canal, pode deixar aqui nos comentários que eu vou estar trazendo. Deixa o feedback de vocês aqui a respeito da história do Subaru, a história do ReZero. Eu fiquei um pouco calado aqui nesse react, porque, como eu falei, eu tava tentando... tava prestando atenção na história, tá ligado? E achei muito interessante, tá ligado? E, mano, muito foda. E eu nem sabia que o ReZero era tão novo assim. Eu sabia que era novo, mas não tão novo, porque em 2016 tem o que? 10 anos praticamente. Cara, que história, mano. Resumidamente, que história. E eu acho que ele lançou outro, né? Que ele falou que em breve iria lançar. E esse vídeo já tem uns 5 anos tem esse vídeo. Então já praticamente já lançou. Papo reto. E também, se você quiser que eu esteja reagindo outra música do ReZero, qualquer um ou outro tipo de música ou vídeo, deixa aqui nos comentários pra nós poder estar reagindo juntos. E, mano, curti demais. Papo reto, mano. Que história. Que peso, né, cara? Que sentimento transmitido pelo Guto aqui, através do Subaru. Mano, Subaru, não sei como eu chamo. Acho que vou chamar de Subaru mesmo. Ou Subaru. Não sei. O que sair, saiu, tá ligado? Mas curti demais, mano. Papo reto. Cara, que anime foda. Mano, tem um momento ali que eu quase me emocionei, cara. Que foi quando ele tava falando que a Reina decidiu como é que fala? Decidiu aceitar o sentimento negativo dele e transformar em positivo. Aquela cena ali eu quase me emocionei, mano. Papo reto, foi muito boa. Ainda mais que essa musiquinha de fundo me quebra, mano. Tu vem com essas narrativas, com essas interpretações, com a musiquinha triste de fundo, porra, eu já sou fraco, porra, pra essas coisas. Agora sim, mano, me quebra demais. Mas enfim, pessoal, falando aqui do vídeo, gostei demais, mano. O Guto amassou demais, papo reto. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo e deixa também o feedback aqui sobre o Subaru. E se você acha que esse react merece o like, senta o dedo aí no like pra poder estar dando aquela moral. E, tropa, chegamos no final do react. Gostei demais, espero que você tenha gostado também. Queria agradecer a cada um de vocês por ter assistido o vídeo aqui comigo do início até o fim. Ou até mesmo você que clicou, mas não assistiu todo, mas tirou um tempinho pra estar prestigiando e se divertindo aqui conosco. Brigadão do fundo do meu coração. E deixa o feedback de vocês aí que é muito importante, mano. Curti muito tá conhecendo um pouco sobre o anime do ReZero. E pode ter certeza que eu vou estar procurando ver mais vídeos e vou assistir também o anime e ouvir mais as músicas também. Mas deixa aqui nos comentários o feedback de vocês, curto muito e é muito importante. E é isso, beleza? Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo, o próximo react. Aquele forte abraço do Lino. Até a próxima. Valeu, é nóis. Fui!